Oi, tudo bem? Meu nome é Gustavo Lucena e nesse vídeo eu tenho o imenso prazer de apresentar para você o mais novo, ousado e incrível projeto de presets que a gente já fez, o Real Cinematic Look. O nosso pacote de presets baseado em filmes de cinema e as suas colorizações, técnicas, reações diferentes. É um conjunto de presets versátil e que abrange todo tipo de estilo de fotografia, do vintage ao moderno, airy ou moody, tem o que é tendência ou o que, se você quiser, um visual temporal. Nesse vídeo eu vou mostrar para você como é fácil instalar e um pouco de cada preset, como ele foi pensado e para que estilo de fotografia ele se adequa melhor, ok? Então, para instalar os presets, você faz a compra no site 18plab.com e você vai receber um arquivo no seu e-mail zipado assim, esse arquivo aqui. Você descompacta ele e aí você tem as duas opções, se você estiver utilizando o Mac ou se você estiver utilizando o Windows. Aqui eu estou utilizando o Windows, então eu vou instalar, basta rodar o aplicativo de instalação, você aceita e permite que ele faça, né? Basta você fazer aquela instalação padrão, vai clicando no Next e ele vai instalar tudo no lugar certinho para você, do jeito correto. Depois de instalado, é importante que você reinicie o Lightroom para que eles apareçam, os presets apareçam, certo? Então aqui nós temos algumas fotos de exemplo. Eu vou mostrar para vocês agora um pouquinho de cada preset, certo? Vamos lá. Aqui na aba de Develop, de revelação, nós temos os presets divididos em 3 pastas. Eles vão ficar instalados assim. Temos a parte do Color Grading, temos a parte do Workflow, que são os presets de Workflow, e os presets dos filmes propriamente ditos, que é a parte principal. Então eu recomendo que você comece por aqui, pelos filmes mesmo, pela reação dos filmes. Você vai escolher aqui o seu visual principal. Vou fazer aqui uma escolha aleatória, só para você entender bem como funciona. Você reajusta a sua imagem e depois você pode utilizar, por exemplo, correção de lente. E depois, para finalizar, um color grading a seu gosto. Vamos aqui, vou escolher esse aqui, Purple. Então aqui nós temos a foto já finalizada, talvez um pouquinho menos de exposição, e aqui foi. Esse é na verdade o processo ideal, né? Você pode fazer da forma como você quiser, mas o processo ideal que a gente pensou foi assim: você escolhe o seu preset e se você quiser reajustar alguma coisa, você pode utilizar esses presets de workflow que eu vou explicar melhor daqui a pouco, e também os presets de color grading, que são colorizações, né? Dá para você mexer um pouco nas cores sem alterar muito a coesão delas, certo? Então agora eu vou mostrar para você um pouco de cada estilo e de como os presets foram pensados. Deixa eu escolher aqui alguma foto que dê pra gente brincar com isso. Aqui, por exemplo. Os presets, eles funcionam muito bem para todo estilo de fotografia, como eu venho repetindo. Mas tem alguns presets que eles são pensados para alguns tipos de fotografia. Por exemplo, se eu quero que essa fotografia tenha um visual mais moody, mais fechado, mais dramático, como se fosse um filme subexposto, então eu vou utilizar os presets Under, né? Aqui eles são separados, você pode ver aqui a organização do filme 250D é o número 1, o filme 500D é o número 2, 50D é o número 3, o Fuji Eterno é o número 4, e aqui nós temos 3 presets preto e branco muito legais, que são também filmes de cinema, né? Nós temos o Tri-X positivo, o Old Noir, que é como se fosse o Tri-X mais antigo, e o Eastman Double X, também muito legal. Um clique neles e você já vê que é muito bacana esses pretos e brancos.
Então aqui, por exemplo, se eu quero um visual mais moody, eu posso usar os presets Under, como por exemplo 500D Under, 50D Under, e depois eu reajusto a minha exposição para o que eu desejo. Agora, se pelo contrário eu quiser nessa foto um visual bem clarinho, um visual mais areado, airy como alguns chamam, eu posso utilizar os presets Over, né? Eles são pensados mais para esse estilo. Então é mais um visual tudo clarinho, como se eu tivesse fotometrado, assim, mais para quem fotometra nas sombras. Isso é muito legal. Deixa eu ver se eu encontro uma outra imagem que a gente consegue ver bem isso. Essa aqui, por exemplo. Eu posso utilizar o Over e reajustar a minha exposição. E aqui eu tenho um visual mais areado, né? Vamos dizer assim. Há também outros presets especiais que funcionam muito bem para isso, que são, por exemplo, o 500D Modern Process, que é o processo moderno do 500D, processo de digitalização, né, que digitaliza, depois volta, depois digitaliza de novo. É um processo bem legal, feito em muitos filmes, até atualmente na Califórnia, em Hollywood. E aqui também funciona muito bem o 50D SN2, também funciona muito bem se você quiser esse visual mais clarinho. Agora, se você procura um meio termo, se você fotometra no meio termo, nem muito clarinho, nem muito escuro, então você vai se dar bem com todos os presets que tem aqui. Todos eles funcionam bem, mas os que são pensados realmente para esse estilo são os presets neutros, né? O 250D, 250D Warm, 500D, 50D SN2 também é neutro, também funciona muito bem para o neutro. O Expro também. Então eles são muito legais para esse estilo. Mas vamos dizer que o seu estilo não é muito vintage. Vamos dizer que você escolheu fotometrar mais escurinho. Deixa eu achar um outro exemplo aqui. Por exemplo, aqui essa foto. Vamos dizer que você escolheu o Under Warm 250D. Você quer uma fotometria mais escura, mas você não quer esse visual mais fosco que remete um pouco ao vintage. Você quer algo mais normal. Então basta você vir aqui nos presets de workflow e aqui temos um preset mágico chamado No Fade. Esse preset ele tira o efeito fade sem alterar em nada as cores, a coesão, o preset que você utilizou. Então, se você fez uma correção, se você já está feito tudo, a foto já está do jeito que você quer e você quer testar aqui, tirar o fade, você clica e ele não vai alterar nada das cores, porque ele tem um truque muito especial aqui nas curvas de tom, mas ele não altera as curvas vermelho, verde e azul individualmente. Então é muito legal esse preset que a gente criou, é o No Fade, e você pode aplicar para criar o seu próprio estilo. Vamos dizer que você gosta do visual, por exemplo, do 50D Under, né, o subexposto, e você gosta desse visual mais escurinho, mas não quer que ele tenha essa pegada fosca, então você vai lá e tira o No Fade, e aí você tem o seu próprio visual. Então, em resumo, os 3 maiores objetivos desse pack de presets são: primeiro, agilizar o seu processo de pós-produção, né? Vamos dizer que eu quero manter uma mesma narrativa e uma coesão de cores nesse casamento aqui, por exemplo, como exemplo. Então eu seleciono as fotos, seleciono o meu preset aqui, eu estou na área de biblioteca, né, do Lightroom. Então eu escolho aqui qual filme que eu vou utilizar, por exemplo aqui o 50D SN2, que é bem neutro. E eu apliquei em todas as fotos. E aí, o ideal desse preset, porque ele existe para agilizar o seu processo, é para que você se concentre apenas na exposição, balanço de branco e eventualmente o contraste. Então a ideia é que esses presets façam com que você tenha a sua assinatura visual em todo o seu trabalho, a mesma narrativa, as mesmas cores, de forma coesa,
e você se concentre apenas em ajustar e corrigir a exposição e balanço de branco e eventualmente um contraste no seu trabalho. Então aqui você pode ver que eu tô tratando fotos aqui. Se você olhar aqui embaixo, ó, tem fotos CR2 que são Canon, tem fotos CR2 que são Canon, e tem fotos NEF aqui que são Nikon. E a grande sacada e o segundo maior objetivo desse pack de presets do Real Cinematic Look é te auxiliar a tratar e manter coeso as mesmas cores, o mesmo visual, mesmo em câmeras diferentes. Essa é a ideia. Então esses presets têm um truque muito especial aqui nas curvas e principalmente aqui na calibração de câmera, que faz com que ele se adapte à sua câmera. Então, dentro das câmeras que são compatíveis com o preset, que são quase todas da Sony, Nikon, Fuji, Canon, ele faz a alteração para que fique mais semelhante possível entre as câmeras. Isso é incrível e é muito legal. A gente está muito orgulhoso desse feature, né, dos nossos presets, que eles fazem com que você tenha menos trabalho e não perca a narrativa do seu trabalho, do seu projeto, mesmo tendo câmeras de marcas diferentes. Isso é muito valoroso, isso é muito legal. Eu vou utilizar um outro exemplo aqui, mais drástico, como por exemplo fotos noturnas, né? Fotos sob luz âmbar ou tungstênio. Por exemplo, nós temos aqui um preset pensado nisso, que é esse aqui, Night Correct, 250D Night Correct, que é quando as pessoas usam o filme 250D, mas usam um filtro na lente e depois uma correção de pós-produção, e ele fica com essa pegada aqui. Você ajusta depois um pouco do seu balanço de branco e assim você tem o visual ajustado para esse tipo de fotografia, para esse tipo de luz, né? Aqui nós temos muitos presets que funcionam muito bem em fotografias noturnas e temos esse especial Night Correct, que é simulando bem isso. E aqui eu tenho uma foto NEF, uma foto Nikon. Nesse caso aqui essa lente é uma lente tilt que tira bastante contraste, então eu vou ter que voltar um pouquinho o contraste aqui, reajustar meu balanço de branco. E você pode ver que a foto vai tendo a mesma coesão de cores. E você vai vendo que a foto vai tendo a mesma coesão de cores e estilo, mesmo sendo de câmeras diferentes, em momentos diferentes, lentes diferentes. E a gente basta ir ajustando o balanço de branco para que elas conversem entre si, elas mantenham a sua narração, a sua narrativa. Então, esses são dois objetivos, e o terceiro objetivo do nosso preset é que você seja capaz de criar o seu estilo, a sua assinatura visual, para que a sua foto seja reconhecida no primeiro olhar. E você pode criar sua assinatura visual utilizando os nossos presets. Como? Então, por exemplo, vamos dizer que depois de alguns testes eu gostei, por exemplo, do 250D Under, mas eu não curto muito um visual fade, então vou utilizar o No Fade. E eu gosto que essa tonalidade mais quente e amadeirado fique mais evidente, então eu vou utilizar um color grading, ou esse aqui, Warm Brown, ou por exemplo 50s. Então vou utilizar esse 50s aqui para acentuar o que eu quero, e esse fica sendo a minha assinatura visual. Eu posso utilizar esse conjunto aqui que eu acabei de fazer e salvar um novo preset como meu preset, e assim eu crio meu próprio visual em cima
desses presets que são extremamente versáteis. Isso é muito valoroso, você poder aplicar... eu vou aplicar em todas as fotos de diferentes trabalhos. E assim eu vou manter, mesmo câmeras diferentes, mesmo trabalhos e luz totalmente diferentes, eu vou manter a minha assinatura visual. Isso é muito legal. Então, os nossos presets, eles promovem isso. Esse pack de presets Cinematic Look, eles promovem essa criação da sua própria identidade. Isso é muito bacana. Aqui eu tenho outros exemplos bem legais. Essa foto aqui eu gosto bastante. Ela pode... Eu vou resetar aqui. Eu vou utilizar um preset pensado na superexposição, né? Como aqueles filmes de médio formato, superexposto, naquele processo que tem o Model Process, que eu gosto bastante. Tem também o 500D Over, que é superexposto, né? Então essa é a simulação. Quando você vê over, superexposto. Quando você vê under, é a simulação do filme subexposto. E o color graded é a simulação do filme, às vezes puxado, às vezes feito algum processo na pós-produção para que ele tenha mais as cores um pouco mais distintas, né? Então esses presets color graded ou California, ou até mesmo esses teal and orange, são presets bem especiais. Eles alteram um pouco as cores reais, mas eles são pensados realmente como no cinema. Então, se você avaliar e ver os filmes atuais, por exemplo, tem utilizado muito o Orange and Teal, ou Teal and Orange, que é esse visual aqui. Eu vou clicar aqui no preset, que é esse contraste da cor laranja da pele, a pele fica bem alaranjada, com essa tonalidade de azul que vai mais para o ciano, né? Então esse processo de pós-produção está sendo muito utilizado atualmente no cinema, e a gente tem a simulação dele aqui de forma muito interessante. Tem o Teal and Orange normal e tem o Teal and Orange Plus. Toda vez que você vê o Plus é porque é adicionado, um pouco mais exagerado. A mesma coisa aqui, por exemplo, 500D Over, só como exemplo para vocês verem, e 500D Over Plus, então é mais exagerado ainda. É a mesma coisa. Então, por exemplo, essa foto é uma foto que eu posso vê-la de diferentes formas, e eu vou utilizar ela aqui como exemplo. Eu posso ver essa foto neutra, assim como ela está, e ajustar aqui a exposição. Então eu utilizei aqui 50D SN2. Posso ver ela subexposta, então vou utilizar o Under, Expro Under. Isso é apenas sugestão. Você pode utilizar o preset que você quiser, e, por exemplo, aqui esse Pushed, que é a simulação do filme puxado, né? E eu posso usar ele superexposto ou subexposto. Isso são apenas sugestões, mas você vai criar, até porque você vai, no momento que você começar a testar, você vai perceber que esses presets, a gente costuma dizer, eles realmente funcionam. Então são presets que se encaixam muito bem em todo tipo de fotografia, de forma de ver a luz, de fotometria. Os presets Latitude são presets pensados para quem gosta de ter menos contraste e mais latitude na imagem, né? Mais informação entre o claro e o escuro. Então temos o Latitude do 250D, o Latitude Warm, né, que é mais quente, do 250D, e temos também o Latitude do 500D. Então ele tem um visual pensado na simulação de quando o filme está mais cru e menos processado, e ele tem mais latitude. Muitos filmes utilizam assim. Na parte do 50D a gente tem esse flat, que é o filme 50D sem pós-processamento digital. Ele é apenas digitalizado, então ele é bem cru. Ele, para algumas pessoas que gostam do visual mais natural, com bastante tom de pele, vou resetar essa imagem aqui para você ver. Aqui a gente está uma luz
de pôr do sol. E eu vou usar aqui o 50D Flat. Então ele mantém bem tons de pele. É bem interessante. Vamos ver outro exemplo aqui com mais iluminação. Vamos resetar. Aqui 50D Flat. Então ele é bem sutil e mesmo assim muito especial. Eu posso somar ele com os color gradients lá de cima. Vamos dizer que eu quero um color gradient de verde. E assim a gente vai construindo o visual que eu desejo mostrar e expressar nesse tratamento. Aqui vou fazer mais uma vez, mais um exemplo. Agora utilizando o Fuji Eterna, que eu praticamente não falei sobre ele. O Fuji Eterna é um filme raro, muito raro de encontrar. Então eu fiz apenas dois presets dele, que são suficientes. O Fuji Eterna normal, que ele funciona muito bem para neutro e também para deixar um visual mais superexposto, bem clarinho. Para quem gosta desse visual também funciona muito bem. E o Eterna Old, que é a simulação do filme 16mm, um pouco mais carregado de efeito, tem um tom de pele meio fora da curva, é muito interessante. Temos os 3 pretos e brancos muito legais, que aqui você tem preto e branco mais marcado, um pouco mais contrastado e um pouco mais tridimensional, que é o caso do Eastman Double X. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ficar alguma dúvida, se você tiver alguma sugestão, entre em contato com a gente. A gente tem construído juntos essa comunidade. No nosso site lá você pode colocar o seu e-mail para receber muitas dicas de pós-produção. Eu espero que você tenha gostado aqui do nosso preset. A gente está muito feliz com ele, muito orgulhoso mesmo, porque eles são realmente, pra gente, eles são realmente revolucionários. Eles mudaram a forma como a gente conseguiu extrair e manter a coesão de cores no Lightroom, que é algo muito difícil, né? O Lightroom ele não é linear nas suas cores. Aqui, por exemplo, no HSL, cada foto representa um espectro de laranja, de vermelho, de amarelo diferente. Então a gente conseguiu driblar as limitações do Lightroom e ficamos muito orgulhosos disso. Espero que você tenha gostado desse vídeo e muito obrigado. Tchau, tchau.